Em 1923, Mariátegui dizia em uma conferência na sede da Federação dos Estudantes que, no Peru, falta, infelizmente, uma imprensa dos professores que siga com atenção, inteligência e compromisso ideológico o desenvolvimento desta grande crise. Faltam também professores universitários, como José Ingenieros, capazes de se apaixonarem pelas ideias de renovação que atualmente transformam o mundo e de se libertarem da influência dos preconceitos de uma cultura e de uma educação conservadoras e burguesas. Faltam grupos socialistas e sindicalistas, donos de instrumentos próprios de cultura popular e, portanto, capazes de fazer o povo interessar-se pelo estudo da crise. Ou seja, a partir do pensamento mariáteguiano que inauguramos esse episódio, a educação e sua transformação não passa apenas pela possibilidade, dentro dos limites democráticos existentes na atual fase do capitalismo, de se tensionar e ampliar o que é dito, mas é a construção de uma nova educação a partir de novas práticas culturais e pedagógicas construídas por nós, povos rebeldes. E quase como Rosa Luxemburgo resgata a importância do que se aprendia na luta, Mariátegui diz que a única cátedra de educação popular com espírito revolucionário é esta cátedra em formação da Universidade Popular. No episódio de hoje, a gente vai passar pela segunda parte, né, separada e organizada por Michel Louis, no livro Por um Socialismo Indo-Americano. Ele está aqui, da Expressão Popular, livro lindo demais, tá? E a partir dos discursos e textos do Mariátegui, né, que é publicado esse livro, nessa parte onde ele vai falar sobre o socialismo indo-americano, né? Vai falar sobre política, defesa do marxismo, arte, revolução, enfim, muita coisa a mais. Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna, responsável por tocar esse projeto aqui do podcast, além da nossa produção lá no YouTube, né? Lives Caverna do Morcego, com os nossos vídeos de leitura e discussão, atualmente com pedagogia do Movimento Sem Terra, e o nosso trabalho sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa. Também estamos no trampo da Clio Operária, uma revista nervosa que vai vir com um projeto novo aí, a galera tá montando, tá? Então não deixem de acompanhar. E se você curte nosso projeto, cola lá no nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego, ou faz aquele pix, que é pelo também e-mail para contato, podcastmorcego@gmail.com. Lembrete especial, a gente está com cupom de desconto no site da Autonomia Literária de 20%, com hashtag Morcego na Autonomia, que é o cupom, e o nosso livro Por uma Implosão da Sociologia está disponível no site da editora Terra 100 Anos. E não se esqueçam de seguir a editora Abertura Editorial, né, que está aí com o seu primeiro lançamento. Nós estamos com o nosso primeiro lançamento, que é o Neocolonialismo, Estágio Superior do Imperialismo. A pré-venda acabou, foi da hora, foi sucesso. Em breve os livros vão estar sendo enviados, e aí a gente também vai abrir nossa loja para vocês poderem comprar. Mas bora logo para o episódio, tô animado. E lembrando, tá, o roteiro daqui, de tudo que eu tô falando, tá no nosso Drive, com as referências, etc e tal. Então não deixa de seguir lá, tá bom? Para o peruano, em grande medida, é um pouco do que, inclusive, o próprio projeto da Caverna do Morcego representa. O proletariado precisa, agora mais do que nunca, saber ler o que se passa no mundo. Quase retomamos, né, o livro que a gente discutiu, inclusive, aqui lá no YouTube, quer dizer, né, por uma Implosão da Sociologia. Portanto, antes de pensar em livros, né, nosso pensamento imediato é sobre o olhar para a realidade, e não pode sabê-lo através de informações fragmentárias, episódicas, mal traduzidas e pessimamente redigidas. Inclusive, eu comecei a ler esse livro aqui do Clóvis Moura, né, As Injustiças de Clio, que ele fala um pouco sobre essa questão em torno do que é história. Em um processo que tem como objetivo desinformar e enganar sobre a aparência de uma realidade concreta. Assim que a história é contada. Essa é a história de cima, uma história fragmentada, episódica. Clóvis Moura, Silvia Cusicanqui, a gente vai falar aí de Gramsci, toda essa galera está falando sobre isso quando trata da história de uma perspectiva de como vai tratar dentro de análise, de leitura de mundo, né? E aí, a gente então faz esse caminho a contrapelo, que é o que o Mariátegui está propondo aqui, o que o Clóvis Moura propõe, assim, meu Cusicanqui, né? E isso é reconectar histórias, memórias, tradições, colocando então o passado à nossa frente e carregando o futuro nas costas. Assim como naquela época, e no Brasil, como no Peru, as instituições que se constituem formalmente enquanto poder status quo é a de países colonizadores, do capitalismo britânico, do capitalismo americano ou do capitalismo independente. Como em todo o terceiro mundo, ou sul global, ainda que se formem países politicamente independentes, permanecem economicamente coloniais. Nós estamos no meio de toda a crise, e aí também está nosso impacto em processos revolucionários, né? Que podem se abastecer conjuntamente. E aí eu acho que é quando a gente olha para toda essa marcha, né? Aqui, né, você vê que há uma mescla, porque ele mesmo fala sobre capitalismo britânico, sobre capitalismo americano, sobre capitalismo independente, porque ele está analisando o processo de quem está no centro do capital, né? Garantindo aí o seu lucro. Então é preciso, inclusive,
que a galera que está nas frentes das lutas entende esse movimento global e histórico das crises, né? De construção da sociedade, de processos de desenvolvimentos. Na época do Congresso, disse ainda que aqui se conhece um pouco a literatura clássica do socialismo e do sindicalismo, não se conhece a nova literatura revolucionária. Então, essa nova cultura revolucionária e popular, ela é construída dentro do próprio processo. E ela vai se vincular com todas as aprendizagens históricos sociais, ou pelo menos ela deve se vincular. Eu acho interessante porque é isso que o Clóvis Moura traz quando ele começa a falar sobre ideologia e alienação dentro do próprio saber histórico, né? Se a organização é de classe, fundamentalmente pensamos em concepções diferentes, opostas, antitéticas do momento atual. A burguesia, segundo a parte revolucionária do proletariado, é incapaz de reconstruir a riqueza social destruída pela guerra e incapaz, portanto, de solucionar os problemas da paz, que a guerra deu origem a uma crise cuja solução só pode ser uma revolução proletária, uma revolução socialista, e que com a Revolução Russa começou a Revolução Social. E dentro do campo proletário, temos agora a divisão entre reformistas e revolucionários. Uma parte do socialismo reiterou sua orientação social-democrata, colaboracionista, com a burguesia. A outra parte seguiu uma orientação anticolaboracionista, revolucionária. E esta parte do socialismo é aquela que, para diferenciar-se nitidamente da primeira, adotou o nome do comunismo. O capitalismo não pode construir o socialismo pela sua necessidade, pelo seu sadismo, pela expansão e pela demonstração de poder. E é por temor à revolução, a reação cancela não só as conquistas econômicas das massas, mas também ataca as conquistas políticas, que é o que a gente vê agora, né? Mas na época dele ele fala: assistimos assim na Itália à ditadura fascista. Mas a burguesia se ensolapa, mina e fere de morte as instituições democráticas e perde toda a sua força moral e todo o seu prestígio ideológico. Novamente, né, eu acho que a gente começa a banhar um pouco. Eu gosto de quando a gente lembra lá do Poder e Contrapoder do Florestan Fernandes, que a gente já fez a leitura também, que ele fala, né, sobre esse caráter protofascista dos estados, porque é isso, né? É colonização, é neocolonialismo, para citar o Caminho Nkrumah, o próprio Clóvis Moura também fala sobre isso. Mas ele necessita se expandir, ele necessita oprimir e explorar cada vez mais, né? Assistimos mais uma vez uma crise mundial que pega a crise econômica e a crise política. Ou seja, ela é também ideológica. Este é o indício mais definido e profundo de que não está em crise somente a economia da sociedade burguesa, mas está em crise integralmente a civilização capitalista, a civilização europeia, a civilização ocidental. Ou seja, ele repete palavras que dizemos hoje, mas a gente ainda não fez esse efeito de efetivamente empurrar para fora, né? A redistribuição não é a base nem o centro do regime socialista, sendo normalmente utilizado dessa forma pela social-democracia. Presenciamos a degradação, a agonia de uma sociedade caduca, senil, decrépita, e ao mesmo tempo presenciamos a gestação, a formação, a elaboração lenta e inquieta da sociedade nova. Todos os homens ligados por um sincero compromisso ideológico à sociedade nova e distantes da sociedade velha, devemos fixar profundamente os olhos neste período decisivo, agitado e intenso da história humana. Parece que ele está falando olhando para a realidade de hoje, para as necessidades de hoje, né? Já em 1924, né, com o seu texto A Unidade da América ainda espanhola, que ele afirma que os povos da América Latina caminham numa mesma direção, ele entende a solidariedade e o destino como uma irmandade histórica, procedem de uma matriz única. Como o título mesmo diz, ele está observando as colonizações espanholas e seus métodos, que acabaram por aproximar em solidariedade os movimentos de luta. Mas, apesar disso, as nações se segmentaram e cada uma seguiu seu caminho. Enquanto algumas liquidaram seus problemas elementares, outras não progrediram muito na solução deles. Enquanto algumas nações chegaram a uma organização democrática regular, em outras subsistem até agora densos resíduos da feudalidade. O processo do desenvolvimento de todas essas nações segue a mesma direção, mas em algumas realiza-se mais rapidamente do que em outras. E disso, ele passa para uma análise do que a gente define como neocolonialismo, né? Apontado por Kwame Nkrumah como tendo se iniciado aqui, né? Países agrícolas, muito pautados na monocultura, negociando com países industriais. Nos mantivemos na mesma situação, apesar da libertação nacional e apesar da democracia burguesa. Funcionam economicamente como colônias da indústria e da finança europeia e norte-americana. E para trazer as palavras de Nkrumah em neocolonialismo, estágio superior do imperialismo, enquanto o neocolonialismo puder impedir as condições políticas e econômicas para o desenvolvimento, os países desenvolvidos, estejam eles no controle neocolonialista ou não, serão incapazes de criar um mercado grande o bastante para suprir a industrialização. Da mesma forma, eles não conseguirão forçar os países desenvolvidos a aceitar seus produtos primários a um preço justo.
E para quem quiser se aprofundar nessa questão pela América Latina, né, a recomendação de sempre é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. E eu acho que como contraponto da revolução, a gente tem aí alguns bons exemplos com seus erros e acertos, né? China, Venezuela, Vietnã, Cuba e a luta palestina, enfim, e aí Exército da Precisa de Libertação Nacional, Rojava e etc. A nossa luta é o que une a América Indo-Espanhola, chamada por Mariátegui, enquanto se solidarizava com a Revolução Mexicana. Nos lembra de que nossos interesses são solidários. Nosso tempo, finalmente, criou uma comunicação mais viva e mais extensa, aquela que a emoção revolucionária estabeleceu entre as juventudes hispano-americanas. Para além da realidade de todo o continente, da nossa região mais próxima, questões sobre a realidade indígena representam o problema de 4 milhões de peruanos. É o problema de 3/4 da população do Peru. É o problema da maioria. É o problema da nacionalidade. E por isso, aqui a gente começa a entrar no problema elementar do Peru. Como aqui, e como segue o desenvolvimento do que seria o neocolonialismo, cabia à República elevar a condição do índio. Mas o caminho foi o inverso. Significou a ascensão de uma nova classe dominante que se apropriou sistematicamente de suas terras, tirou aquilo que é sentido a partir de que a vida vem da terra e volta à terra. Com a República, continuaram na posição servil e todas as revoltas foram afogadas em sangue. Então, Mariátegui traz o caráter do genocídio, da violência do genocídio, e também traz o caráter do que era o ser índio na época, né? Do que representava, de que era algo para além de simplesmente uma identidade, né? Se a insurreição de Tupac Amaru energizou as possibilidades e a força para a luta pela sua liberdade, a independência enfraqueceu essa capacidade. Enquanto adormeciam e amansavam a luta indígena, usavam de justificativo o fator racial para impor a dominação. A opressão faz do índio inimigo da civilização. Anula-o praticamente como elemento do progresso. Explorado, ridicularizado, embrutecido, o índio não pode ser um criador de riqueza. Para o autor, faltava em sua época um movimento nacional de união e solidariedade, de formação massiva. Porém, se o problema apresentado era um problema de todo o Peru, a solução do problema do índio tem de ser uma solução social. E um povo de 4 milhões de homens, consciente do seu número, não desespera nunca do futuro. Os mesmos 4 milhões de homens, enquanto forem só uma massa inorgânica, uma multidão dispersa, serão incapazes de decidir seu rumo histórico. Ele também, nesse período, passa a pensar a questão da economia, que, segundo ele, a falta de abastecimento e de boas relações do Peru não passam só pela política estabelecida, pelos produtos alimentícios e pelo transporte, mas encontram-se na própria estrutura da economia peruana. E um Nkrumah reaparece aqui, quando eu penso no neocolonialismo na América Latina, também pelo caráter independentista, já que, segundo Mariátegui, a economia do Peru é uma economia colonial. Seu movimento, seu desenvolvimento estão subordinados aos interesses e às necessidades dos mercados de Londres e Nova York. Nossos latifundiários, nossos grandes proprietários, quaisquer que seja as ilusões que tenham sobre sua independência, na realidade só atuam como intermediários ou agentes do capitalismo estrangeiro. Nas palavras de Kwame, mesmo que sob a aparência da soberania ou liberdade nacional, as nações neocoloniais têm uma arma apontada com a qual podem ameaçar seus oponentes, caso eles pareçam estar desafiando. A dominação econômica, a desigualdade, além de concentração de poder e maximização de lucros, é uma situação construída para controlar e manter todos dentro do sistema capitalista. Então, sim, a política interna, os produtos, o próprio transporte possuem certas autonomias, mas numa estrutura amarrada pela mundialização capitalista. A menos que possam se livrar dele, se afogarão. Ou seja, os lucros e tudo que se estabelecia ali no Peru tinham como direcionamento abastecer os latifundiários e burgueses internos e, mais ainda, a classe multinacional da dominação. E assim, diz Mariátegui, em cada um dos momentos críticos, em cada um dos episódios da experiência histórica que estamos cumprindo, deparamos sempre com o mesmo problema, o problema de peruanizar, de nacionalizar, de emancipar nossa economia. Já em 1926, ele é entrevistado por Angela Ramos, pela Mundial, e algumas coisas são ditas por ele que nos chamam a atenção, como quando diz que o que sempre me aterrorizou é trair a mim mesmo, se recusando a renunciar à sua sinceridade, mas aceitando renunciar todo o resto. Afinal, as coisas estão em movimento, e por isso, trabalhar, estudar, meditar. Nessa época, ele busca reforçar como tanto o movimento operário como o movimento feminista já possuíam pessoas de luta em boas representações, mas ainda se encontravam enquanto embriões. Ele também, nessa entrevista, coloca que eliminar o analfabetismo não resolve os problemas do Peru nem do indígena, que, alfabetizado, não é mais feliz, livre ou útil do que o analfabeto. Porque ele está mostrando, né, exatamente que existe uma dominação que ela está para além disso, e que essa padronização, inclusive, da alfabetização, ela servia com o intuito, né, essa relação
com a pessoa indígena, enfim, a gente vai olhar isso daí com a pessoa negra, a gente vai olhar isso daí em vários momentos, em vários lugares, com vários aspectos diferentes, né? Então chegamos em setembro de 26 para o lançamento da revista Malta, 100 anos atrás. Olha que doideira. Que, segundo o próprio Mariátegui, no campo intelectual não representa um grupo, representa antes um movimento, um espírito. Uma corrente que, segundo ele, puxa a renovação, mas no sentido de transformação. Chamados de vanguardistas, socialistas, revolucionários. Pensar isso enquanto a esquerda, no mínimo do mínimo, ultrapassa literalmente a sequência do ditador Fujimori, agora com sua filha como representante, que agora, né, tinha mudado, mas talvez mude de novo. É interessante quando se olha dessa perspectiva histórica as questões de luta de classe do Peru. E nas palavras do nosso lutador, permanecem o movimento intelectual e espiritual. Pouco a pouco adquire organicidade. A revista Malta, então, demonstra o caráter importante de um movimento de comunicação e para estabelecer a organização a partir desse órgão. Afinal, José Carlos diz que sentimos-nos uma força beligerante, polêmica, que rechaça tudo que é contrário à sua ideologia, assim como tudo que não traduz ideologia alguma. E encerra dando o sentido político da coisa. Estudaremos todos os grandes movimentos de renovação, políticos, filosóficos, artísticos, literários, científicos. Todo humano é nosso. Esta revista ligará os novos do Peru, primeiro, aos dos outros povos da América e em seguida aos dos outros povos do mundo. Nada mais acrescento. Será preciso ser muito pouco perspicaz para não se dar conta de que nesse momento, no Peru, nasce uma revista histórica. E então, em janeiro de 27, por questão do segundo Congresso Operário de Lima, o Amalta recebe um texto fundamental no qual Mariátegui afirma que é preciso despojarmos-nos radicalmente de velhos dogmatismos, de desacreditados preconceitos e de arcaicas superstições. Um salto muito importante comprometido de pensar a revolução a partir da própria realidade social. O marxismo é um método fundamentalmente dialético, ou seja, é um método que se apoia inteiramente na realidade, nos fatos. É análise concreta da realidade concreta, como dizia nosso querido Lenin, né? E voltando para Mariátegui, Marx extraiu seu método das próprias entranhas da história. O marxismo, em cada país, em cada povo, opera e atua sobre o ambiente, sobre o meio, sem descuidar de nenhuma das suas modalidades. Por isso, depois de mais de meio século de luta, sua força revela-se cada vez maior. Os comunistas russos, os trabalhistas ingleses, os socialistas alemães, etc., referem-se igualmente a Marx. Só este fato vale contra todas as objeções acerca da validade do método marxista. E ele repara como o próprio sindicalismo foi se adequando à plasticidade da forma de organização do Estado, tão reformista e tão aburguesado quanto o socialismo de direita. Apesar disso, e principalmente de algo que tem nos separado, que são as discrepâncias teóricas, dentro da luta de classes é preciso ter um programa de ação. O objetivo colocado na época era de formar a Frente Única dos Trabalhadores. E os trabalhadores de vanguarda têm o dever de dar o exemplo. Como diz o mestre Joelson, né? O exemplo arrasta. Então, nossa união está centrada na própria construção da sociedade capitalista. Somos os coveiros do sistema, e Marx já apontava para isso. Mas para isso, precisamos deixar para trás também o espírito individualista e egoísta, que tem muita relação com a construção burguesa e a consciência de classe traduz-se em solidariedade com todas as reivindicações fundamentais da classe trabalhadora. E isso vem com a união e a luta e o comprometimento com a luta. Para o Peru, isso vai se relacionar com seu texto de março de 27, na Malta, quando diz que o socialismo ordena e define as reivindicações das massas, da classe trabalhadora. E no Peru, as massas, a classe trabalhadora, são indígenas na proporção de 4/5. Nosso socialismo, se não se solidarizasse primeiramente com as reivindicações indígenas. Então, é isso, né? Quem é o socialismo peruano na visão do nosso Amalta. Fechamos essa parte dele, então, falando sobre o socialismo americano, essa primeira parte, como configurado a partir da realidade material, local, e que vai se expandir em solidariedade para a perspectiva global, né? Então, um projeto político socialista e internacionalista. A solidariedade dos povos, de uma base de revolução formada pelos grupos sociais ali presentes. E o nosso socialismo, então, ele passa por esse processo de precisar ser repensado a todo instante, né? Um processo de crítica, de autocrítica, e Mariátegui, ele vai pensando isso conforme vão surgindo os momentos históricos. É algo que ele faz, algo que Clóvis Moura faz, então eu acho que a gente tem aí um pouco desse passo, dessa caminhada. Bom, família, por hoje é só. A gente se vê, então, no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Um grande beijo. Tchau!